Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta para você entender o seu paciente. Eu sou o Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E nesse episódio a gente vai falar sobre o passo a passo dos gânglios do sistema simpático. Muito bem. Eu recebo algumas das dúvidas dos alunos perguntando, professor, o que é um gânglio? Ou quais são as divisões dos gânglios? Como é que os gânglios funcionam, etc. De fato é que os gânglios eles são importantíssimos para os conceitos do função autonômica e de como que você vai examinar o seu paciente utilizando conceitos do função autonômica. Então, a ideia é detalhar um pouco a mais para vocês sobre os gânglios do sistema simpático. Então, só para a gente fazer uma breve revisão, a gente vai ter gânglios que são do sistema nervoso simpático e gânglios do sistema nervoso parasimpático. Sendo que os gânglios do sistema nervoso simpático, eles vão ser localizados ou divididos também em primeiro e segundo neurônio, assim como os do para. Os do sistema simpático estão localizados na medula tóraco-lombar, no primeiro neurônio. E o segundo neurônio estão localizados nos gânglios. E aí é que está o tema do nosso passo a passo de hoje. Então, eu vou ter a informação saindo da medula, né, lá do primeiro neurônio, que a gente falou no passo a passo passado, né, episódio número 2. Então, ele vai sair informação de lá e vai chegar no gânglio. Então, primeiro conceito que a gente começa a já explicar para vocês é o seguinte. Vamos lá, o gânglio. Então, o gânglio, eu entendo ele como um segundo neurônio. Tá? Então, essa aqui talvez seja uma das primeiras coisas importantes a gente começar a notar. O gânglio, ele é um segundo neurônio. E, por ele ser um segundo neurônio, na verdade, ele vai receber informações do primeiro neurônio. Então, a gente vai ter o primeiro neurônio, se vocês lembram, a gente fez um desenho, alguma coisa assim, né? E ele chegando no segundo neurônio aqui. Fizemos até as bainhas de mielina, tá? Para vocês verem, revisamos isso. Então, o primeiro neurônio, ele vai estar localizado lá na medula. Então, novamente aqui uma medulinha, substância branca, e agora eu estou colocando a substância cinzenta aqui. E é nessa porção, na haste lateral da medula, tá? Aqui, onde vai estar localizado o primeiro neurônio, tá? O segundo neurônio vai estar localizado nos gânglios. Então, vamos botar uma divisãozinha assim, ó. Primeiro neurônio aqui e o segundo neurônio vão estar localizado nos gânglios. É fácil confundir esse negócio, hein? Nos gânglios, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala dos gânglios, eu estou falando principalmente do sistema simpático. Com algumas exceções, tá? Os segundos neurônios vão estar localizados nos gânglios, sempre no sistema simpático. Tem algumas exceções, a gente pode comentar um pouco mais para frente, mas via de regra é isso aqui. Eu vou ter o primeiro neurônio aqui, vamos tentar escrever aqui. Pronto. Primeiro neurônio aqui e aqui o segundo neurônio dos gânglios. Ok? E o que são os gânglios, na verdade? Os gânglios eles vão ser um conjunto, de uma série de neurônios juntos, tá? Então vai ter uma série de neurônios ali juntos, agrupados dentro
de um mesmo sisteminha, e a partir disso ele vai receber a informação vinda por um nervo, vai fazer sinapse e essa conexão ela segue adiante. Ou simplesmente o nervo passa por este gânglio e segue sem fazer sinapse também. Então isso aqui é algo que é interessante da gente relembrar e demonstrar para vocês. Então olha lá, voltamos à nossa telinha dupla. Tô adorando fazer isso, vocês não têm ideia. Vamos lá. Cara, então nós vamos ter aqui, ó, vamos começar a passar do segundo neurônio em si. Então aqui, ó, o segundo neurônio a gente vai ter como se fosse, então, uma série de segundos neurônios aqui. Eles vão se juntar e isto vai formar uma espécie de envoltório. E a junção desses axônios todos, tá, desses corpos neuronais, eles vão ser chamados de gânglio. Show de bola. Gânglio. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver bem? Deixa eu dar uma aproximadinha aqui. Ok. Tá aí. Os gânglios. Muito bem. Então, repare. Nós vamos ter fibras nervosas chegando aqui nesse gânglio. Então, vamos lá. Fibra nervosa que chega nesse gânglio e que vai fazer, vamos dizer assim, sinapses nesses gânglios. Está representada com essa bolinha aqui, as sinapses. Ok? E a partir disso, ele vai sair uma determinada informação deste gânglio. Então, aqui é a entrada, ó, faz a sinapse e ele segue a informação. Porém, nós vamos ter ainda uma outra opção que seria simplesmente o nervo passar por aqui, não fazer conexão com ninguém e seguir embora. Dessa maneira aqui. Tá? Então, em verde, ele segue, ó. Não faz sinapse aqui, segue embora. Ou seja, a informação, ela ainda, vamos dizer, é a informação número 1 do primeiro neurônio. Então, ele passa por esse gânglio aqui, ó, e continua com a informação número 1. Aqui, eu posso ter, por exemplo, ó, a informação número 1 agora. Ele fez a sinapse aqui, quando ele passou, a informação já é número 2, ou seja, é uma informação que já foi trabalhada por esse gânglio. E o que a gente fala com informação? O que é essa bendita dessa informação? Ele nada mais é do que algo que nós chamamos de neurotransmissor. Isso aí, neurotransmissor. Tá? O neurotransmissor é a informação que passa de um canto a outro. É como se aqui praticamente fosse uma batata quente que pega, passa de um passa para o outro. Tá? E a partir disso que as informações acabam ocorrendo. Isso pode parecer bem básico, mas muita gente confunde essa relação. As pessoas às vezes não entendem que num gânglio o nervo pode passar por ele e não fazer nenhuma sinapse, tá? Então é bem interessante, bem importante que a gente revise esse tipo de conceito. E essa informação, ela é basicamente um neurotransmissor. E a gente falou sobre essa relação de neurotransmissor lá no episódio número 2, em que a gente comentou lá da fenda sináptica e como de uma coisa passa para a outra e essa coisa toda acaba seguindo dessa maneira, tá?
Então, ele basicamente vai ser esse conjunto aí de corpos neuronais que vão fazer ou não sinapse em algum ponto, tá? Então, essa aí é uma associação assim importante aí. Legal? Muito bem. Voltando aqui para o nosso esquema, então, basicamente, nós vamos ter o primeiro ponto aqui, ó, que é do primeiro neurônio. Ele vai sair da medula aqui, ó, lá de cá. Ó, minha mão aqui, ó, meu dedo. Aqui é da medula. Ele vai chegar no segundo neurônio, que pode ser esse gânglio aqui, ou pode ser outro gânglio, tá? Pode ser esse gânglio, pode ser outro. Então, por exemplo, eu posso desenhar um outro gângliozinho aqui, ó. Vamos lá. Ó. Bem aqui onde está um, ó. Eu vou desenhar outro gânglio aqui, ó. Pronto. Um gânglio azul. Tá? Aqui chega um outro gânglio, por exemplo. Tá? E daqui em diante, isso aqui já vira a informação 2 também. Tá lá. Então, eu preciso lembrar que ou ele faz sinapse no gânglio, ou ele passa direto pelo gânglio. É assim que funciona, tá bom? Então, ele começa daqui, passa para o segundo neurônio, que pode ser diretamente o primeiro gânglio que passa, faz sinapse, ou ele pode passar diretamente, tá? Mas fato é que ele chega ao segundo neurônio, e desse segundo neurônio ele tem que chegar numa célula de algum órgão que ele vá fazer o estímulo. Tá? Aqui nós damos o nome de órgão efetor, ou seja, aquele órgão que vai fazer, tá, a ação que o neurotransmissor pede para ele fazer. Muito bem. Então, essa aqui é uma das ações importantes aí dessa primeira porção desse passo a passo, tá? Então, a gente tem essa como uma das formas aí importantes da gente estar trabalhando. E a função realmente de um neurotransmissor, né, e por que tem esses dois neurônios aí? Porque é o seguinte, olha que interessante, eu posso utilizar, digamos assim, a mesma via para transmitir, digamos, um neurotransmissor e trocar apenas lá no segundo neurônio a ação. Por exemplo, eu tenho um neurotransmissor A e esse neurotransmissor A faz a função de, por exemplo, acelerar o coração. Tomamos como exemplo, vai ficando mais fácil. Então, sai do primeiro neurônio uma informação, chega no segundo, do segundo chega ao coração. Então, ele sai do primeiro neurônio, do segundo e chega no coração. Se eu quiser desacelerar o coração, muitas das vezes eu posso simplesmente continuar nessa mesma via com o meu neurotransmissor e quando ele chega no segundo neurotransmissor, ou no segundo neurônio, perdão, ele vai mudar o neurotransmissor. Como é que funciona isso? Funciona alguma coisa assim. Vamos lá. Olha aí que interessante. Vamos lá. Esse é o nosso passo a passo. Nosso passo a passo. E nós temos no episódio 3. Então vamos lá. A gente vai ter o primeiro neurônio aqui. Ele vai mandar o neurotransmissor para o segundo neurônio. E o segundo neurônio ele vai mandar esse neurotransmissor para o órgão efetor. Então, de um para outro, vamos dizer assim, ele corre a adrenalina. Olha que interessante. E aí,
do segundo neurônio para o órgão efetor, ele acaba também mandando adrenalina, né? Então é isso que acaba ocorrendo, tá? Ou aqui, acetilcolina, do primeiro neurotransmissor, né? Na verdade é mais do que adrenalina aqui. Pronto, corrigido. Agora, eu posso mandar do primeiro neurônio para o segundo a acetilcolina, que é um neurotransmissor. E aí aqui, em vez de trocar para adrenalina, esse segundo neurônio enviar acetilcolina para o órgão efetor. Então, esse mesmo neurônio aqui, ó, ele vai mandar acetilcolina para o segundo neurônio. E se esse segundo neurônio troca por adrenalina, ele tem uma ação simpática. O órgão. Eu mandei acetilcolina do primeiro neurônio para o segundo neurônio. O segundo neurônio mantém a acetilcolina para o órgão efetor, ele vai ter uma ação parasimpática. Percebe? Então, isso aqui, gente, é fundamental saber. Fundamental saber. E os pesquisadores, eles só sabem se uma fibra é simpática ou parasimpática por conta do neurotransmissor, porque ela é praticamente a mesma coisa lá na anatomia, se você dissecar toda aquela região, tá? Então, quando eles começaram a fazer os testes em cima disso, eles começaram a fazer um certo mapa das posições. E o mapa dos gânglios do sistema simpático, ele corre alguma coisa mais ou menos assim, que a gente quer esquematizar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar uma canetinha. Legal. Então, ó, é como se... Vou dividir a cor aqui. Então, vamos lá. Então, os gânglios. Os gânglios do sistema simpático, aqui, os gânglios do sistema simpático, eles são divididos basicamente em dois grandes grupos. A cadeia lateral simpática, tá? Simpática. E os gânglios pré-aórticos. Ou eles também são chamados de pré-vertebrais. E olha, ele é chamado assim porque esse pré significa que ele está à frente. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma coluna. Vou dar um negócio aqui. Cadê? Pronto. Vou pegar esse meu negócio de caneta aqui. Pronto. Isso aqui é a coluna, tá bom? Aqui são as vértebras. Aqui na frente das vértebras, eu vou ter a aorta, assim. Então, essa aqui é a coluna. Isso aqui é a aorta. Aí, na frente da aorta, é que vai ter, deixa eu pegar meu fonezinho, os gânglios aqui correndo junto com a aorta. Então, esses são gânglios que são chamados de pré-vertebrais ou pré-aórticos, porque eles estão à frente ou da vértebra ou da aorta. Tá? Para quem é muito anatomista, o correto se chama mais pré-aórticos, porque eles estão bem na frente da aorta. Então, a gente tem um esquema que é mais ou menos assim. Nós vamos ter, primeiro, da cadeia laterovertebral simpática. Dessa cadeia laterovertebral simpática, basicamente é o seguinte: para cada nível metamérico que a gente tenha, ou para cada nível medular que a gente tenha, é como se eu tivesse um gânglio
para cada um deles. Então, eu posso fazer um desenho assim, ó, de C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7, C8. E aqui eu divido cervical, ó, tá? Para ficar esquematizadinho. Aí eu tenho T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vou ter L1, 2, 3, 4 e a L5. E os níveis sacrais. 1, 2, 3 e o 4 aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho os níveis cervicais. Então, deixa eu dividir bem direitinho aqui. Aqui eu tenho os níveis torácicos. Aqui eu tenho os níveis lombares. Bem dividido. Beleza? Cervical, torácico e lombar. Então, o que vai acontecer a partir disso aí? Nós vamos ter como se fosse um gânglio para cada nível. Então, eu vou ter um primeiro neurônio que vai ficar na coluna tóraco-lombar. Então, o primeiro neurônio ele vai sair dessa região até L2. Esse é o primeiro neurônio. Ele vai ficar aqui, tanto de um lado quanto do outro, lá da cadeia laterovertebral simpática. Então, isso aí é o primeiro neurônio. Beleza? Muito bem. Então, tem o primeiro neurônio e eu vou ter o segundo neurônio. O segundo neurônio, entenda-se, são os gânglios. Então, eu vou ter um gânglio aqui, ó, para T2, um para T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 10, T11, T12. Aqui. L1, L2, L3, L4. Vou ter gânglios sacrais, ó. E na frente do cóccix eu vou ter um gânglio final, que a gente chama de gânglio ímpar. Ele aqui, ó. E isso, pessoal, repete do lado de cá. Então, porque a gente tem preguiça, nós vamos fazer do lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Agora, os cervicais, eles têm uma característica. Olha aí que interessante. O gânglio das cervicais, eles se juntaram. Então, ele pegou o primeiro, vem de ser 1, 2, 3 e 4 e se juntou e formou um ganglião, assim, ó, tanto de um lado quanto de outro. Eu tenho um segundo gânglio aqui no C5 e um que pega mais ou menos C6, C7 e ele mistura com o primeiro gânglio torácico. E aí essa mistureba toda, alguém deu o nome de gânglio estrelado. Então, por isso que nos esquemas a gente gosta de fazer uma estrelinha assim. O gânglio estrelado. Aqui dessa maneira. Ok? Então, esses são os famosos gânglios do sistema simpático. Só que o que acontece? Eles são unidos entre si. Então, você teria que fazer uma linhazinha juntando eles todos. Ó. Tá? Para lá. Só para cá. Para cá também. Olha aí que legal. Então, eu vou ter um gânglio para cada nível. Olha só, que interessante. Ele junta aqui embaixo, ó. Esse aqui é chamado de gânglio ímpar, depois vamos pôr os nomezinhos aí. Só que ele também junta lá dentro, lá em cima. Como é que ele junta aqui em cima? Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Vamos para lá, que isso aqui é detalhado, a gente precisa arrumar isso. Aqui é a área cervical, tá? Então, em cima da cervical, quem vai ter? O crânio. Essa bolona aqui, ó, é o crânio. Então, todo esse sistema simpático, ele tem que entrar no crânio, porque ele vai fazer toda a inervação dessa região craniana. Dos olhos, das narinas, da boca, do ouvido, enfim. Tá? Inclusive da pele local. Então ele tem que entrar aqui. Então como é que ele entra aqui? Ele é danadinho. A gente vai ter aqui ó, uma artéria que entra no crânio.
Então, representado aqui por esse esqueminha, tá? Ele vai ter uma artéria que entra no crânio, que é a carótida, e ele vai entrar no crânio com essa artéria. Cadê? Isso aqui mesmo. Ele vai entrar no crânio com essa artéria. Então, ele junta aqui com a artéria, entra no crânio e junta com o outro lado. E ele fecha essa cadeia aqui. Então, aqui existe um pequeno conjunto de neurônios nessa região interna do crânio e ele fica perto da célula turca, né? Aquela área onde tem a hipófise, etc. Então, esse conjunto de gânglios, alguns autores chamam de gânglio de Ribes. Tá? Vou até anotar aqui, mas vários artigos não indicam que esse gânglio exista, e sim são neurônios isolados. Então, existe Ribes aqui em cima e existe gânglio ímpar aqui embaixo. E deve-se entender por que chama ímpar, né? Porque só tem ele aqui embaixo e ele tem relação com o cóccix. E os gânglios que têm nome são os da coluna cervical. Então, a gente tem o gânglio cervical superior, a gente tem o gânglio cervical médio, que é esse aqui, está aqui no meio, médio, e aqui a gente tem o gânglio cervical inferior. Espera lá, já vou explicar. O gânglio cervical inferior mais o gânglio torácico número 1, os dois juntos formam o gânglio estrelado. Então, tá aí. Isso aqui é uma fonte de dúvida também dos alunos, bem comum. Então, a gente vai ter o gânglio cervical superior, em cima, aqui no desenho, vamos lá de cá, cervical superior, gânglio cervical médio, gânglio cervical inferior, que soma com o da torácica, e aí ele forma um gânglio estrelado. Importantíssimo. Aqui, gente, vai ser gânglios torácicos, tá? Torácico, lombares e sacrais, tá? Então, isso aqui vai formar o que a gente chama de cadeia laterovertebral simpática. Essa é a cadeia laterovertebral simpática. Beleza? Que basicamente são, segundo neurônios do sistema simpático. Beleza. E para acabar esse episódio de hoje do passo a passo, a gente vai falar agora dos gânglios pré-aórticos e que eles têm uma anatomia um pouquinho diferente. Então vamos lá. Eu tenho esses gânglios aqui e imagine agora a aorta assim. Essa aqui é a aorta, ela vem descendente, né? E ela faz uma subdivisão, né? Que ela vira artéria ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda, tá? Então, atrás dessa aorta vai ter como se fosse a coluna lombar. Então, vou mostrar um pouquinho rapidinho aqui para vocês, não demorar muito esse desenho. Então, aqui como se fosse a coluna lombar e aqui como se fosse o sacro já e viria a articulação sacroiliaca para cá. Beleza? Então tá aí, ficou até bonitinho. Olha isso. Muito bem. Então aqui a gente vai ter bem na frente um primeiro gânglio aqui, ó. Assim, ele é localizado dessa maneira, tá? E a gente vai ter um segundo gânglio aqui e um terceiro gânglio mais embaixo. E olha só que interessante. Esses gânglios eles estão aqui por um belíssimo motivo. Existe uma passagem vascular nessa região aqui,
que vai ser inervado por esse gânglio, uma passagem vascular que vai ser inervada por esse gânglio e uma passagem vascular que vai ser inervada por esse gânglio aqui também. Vamos rachurar aqui para ficar mais arrumadinho, tá? Então, esses gânglios, eles vão ter os nomes dessas artérias aqui. Então, esse aqui é o tronco celíaco, então esse aqui vira o gânglio celíaco. Essa aqui é a artéria mesentérica superior, e então esse aqui é o gânglio mesentérico superior. Essa é a artéria mesentérica inferior, logo esse aqui é o gânglio mesentérico inferior também. Então, eles vão ser responsáveis pela inervação simpática de todo o conteúdo que está dentro da cavidade abdominal, tá? E aí, quando chega nessa área pélvica aqui, ó, existe como se fosse um emaranhado aqui, que junta tanto do sistema parasimpático quanto do sistema simpático. É um emaranhado mesmo, pessoal. Então, eu vou fazer um emaranhado com essa localização aqui. Então, esse nosso camarada aqui de cima é o gânglio mesentérico superior. Opa! Errei, pera lá. É o gânglio celíaco. E tudo bem, tá, gente? Celíaco, gânglio mesentérico superior. Este aqui, ó, o gânglio mesentérico inferior. E esse aqui de baixo, ó, é o plexo hipogástrico. Legal. Então, cada gânglio desse, ele vai ter uma série de órgãos que ele acaba inervando, e isso acaba sendo muito importante, porque a partir do entendimento dessas passagens aqui, é que a gente consegue fazer assim, certinho com vocês, quais seriam, né, as relações clínicas que os pacientes vão tendo, né? Então, essa aqui é uma informação assim muito importante. E aí aqui, gente, também existe uma junção desses gânglios aqui, ó. Eles se misturam, tá? E quando eles se misturam, ele é muito pertinho do outro. Então, a junção desses camaradinhos aqui, eles são chamados de plexo. Talvez você já deve ter visto, ou não ter ouvido. Plexo solar. Tá? Muito bem. E, para completar essa nossa saga aqui, a gente vai ter bem na lateral aqui da aorta, ó, dois ramos aqui saindo. Vou desenhar aqui do lado e vou fazer para cá. E a gente vai ter um ramozinho aqui, um ramozinho aqui. Tá? Essa aqui é a artéria renal e esse é o gânglio que a gente chama de aórtico renal. Gânglio aórtico renal. Então, essa área aqui é bem interessante porque todo esse conjunto de gânglios aqui, ó, ele vai estar dentro de um negócio chamado mesentério, dentro da cavidade abdominal. Esse nosso camarada aqui, gânglio aórtico renal, ele vai estar fora. E o plexo hipogástrico, ele vai estar dentro da cavidade pélvica. Assim, dessa maneira. Ok? E aí, gente, a gente começa a ter uma noção maior de como esses gânglios são importantes, né? E como que entender o passo a passo dele e onde eles estão localizados podem fazer alguma diferença dentro dos seus atendimentos, ok? Então,
Basicamente, a ideia era passar isso para vocês. Aqui nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje da série Passo a Passo do Projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor, PhD. E aqui nós vamos discutir a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta para entender o paciente. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.